Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo. Imigrar é um processo desafiador, não importa a idade. Mas muitas vezes, quando a gente tem as regras de um país dizendo que você tem um limite de idade para você conseguir a residência, o desafio pode ser maior sim. Imagina você vir quase na pinta ali, em que o país está falando, tipo, 50 anos. É, os desafios são grandes, viu? Imagina a sofrência para a pessoa conseguir resolver toda a questão da papelada para não ser mandada embora ou ter que sair do país. E a minha convidada de hoje vai contar para a gente como tem sido o desafio para ela conseguir ficar aqui na Nova Zelândia. Ela chegou com um pouquinho mais de 50 anos. Ângela Toledo, muitíssimo obrigada por estar aqui no Que Hora Brasil hoje conosco. O prazer é meu, Maia. Muito obrigada pelo convite. Espero que gostem da minha história, da nossa história de vida, né? Da nossa família. Não, com certeza. Ângela, lá no Brasil, você estudou o quê? Você trabalhou com o quê? Morou, aliás, nasceu aonde primeiro? Então, eu sou de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro, né? Ali, região dos lagos, aquela terra ali belíssima, cheia de praias, né? Calor. E lá eu me formei em psicologia, primeiro em pedagogia, né? Professora, fui professora de ensino primário, né? Na época, né? Depois eu fiz psicologia, mas mais focada na parte de recursos humanos. Trabalhei durante muitos anos, né, na SEDAI, primeira da SEDAI, que era a empresa de águas, né, do estado do Rio. Depois, lá na minha cidade, privatizou, trabalhei na Prolagos, que é empresa de lá. Depois, tenho um MBA em gestão empresarial, também foquei mais nessa parte de gestão empresarial. Tenho uma certificação de gerenciamento de projetos pelo PMI, e antes de vir para a Nova Zelândia, lá eu dava aula na Fundação Getúlio Vargas, também lá em Cabo Frio, de gestão de pessoas, para o curso de administração de empresas de pós-graduação. Olha só, Então, então, será que algum aluno seu está assistindo hoje? Espero que sim, é, né? muitos alunos por lá. E meu marido é engenheiro mecânico, mas tinha uma empresa, um estaleiro lá de construção de barco, veleiro, basicamente, né? Ele e o irmão, lá em Cabo Frio também. Então, a gente tinha a nossa vida estabilizada lá, né? Que a gente Poxa. migrou, eu tenho 6 anos que eu moro na Nova Zelândia. Ah, só Não tenho 6. muito. Como eu falei para você, a gente migrou já com uma idade mais avançada. Muita gente, às vezes, desiste por causa disso, né? Pensa que não é possível, né? E Olha. a gente chegou aqui para morar mesmo, eu tinha 50 anos e ele 53. Uau, quase que ali na pinta, né, porque a Nova Zelândia Uhum. tem o limite, se não me engano, de 55, não era? 55, para poder pedir a residência. Mas hoje, graças a Deus, a gente já está esperando a cidadania, já demos entrada, só estamos aguardando a cidadania. Poxa, como é que vocês conseguiram, então, que tipo de visto vocês pleitearam? Então, nossa história começa há muito tempo atrás, quando a gente era namorado, meu marido conheceu a Austrália. Um Hum, amigo que foi fazer doutorado lá, ele foi ficar lá de férias, passou um mês lá e ele voltou apaixonado pela Austrália. E ele queria, aí pensou em migrar para a Austrália. Isso foi em 1900, a gente casou em 94, 93, aí, 94, olha quanto tempo. A gente tem quase 30 anos de casar, e quase 30 anos atrás. E a gente fez tudo, toda a papelada para emigrar. Lá tinha a boat builder, era uma profissão de escassez lá, tinha bastante emprego. E nós fizemos lá do Brasil tudo no papel, não tinha internet, né? Só tinha fax na época, né? Ele fez tudo lá, a papelada toda. Foi a Brasília fazer uma entrevista, fez prova de inglês lá, passou. Nasceu uma filha, a gente teve que fazer tudo da filha. Aí nasceu outra filha, um ano depois tivemos que fazer tudo da outra filha. E conseguimos a residência da Austrália. ah, Em 98, 97, se não me engano. A gente lá no Brasil. Eu nunca tinha ido na Austrália, ele só tinha ido lá de férias. e já Daí a conseguiu gente foi, residência? conseguimos aquela residência que você tem que morar 2 anos para pegar permanente. Mas Ah, conseguimos a residência. Nem conseguimos, nem foi visto de trabalho, foi residência.
Eu tenho até hoje aqui Tanta gente sofrendo para conseguir a residência. Não, pera, como que faz? Qual foi o pulo do gato aí? na época, isso tem, gente, tem quase 30 anos atrás. Na época, a Ah, profissão dele, né? Estava na época, estava na lista de escassez, e a gente preencheu lá, deu tudo e conseguimos. bons tempos. Veio tudo. Aí, só que nós fomos para Sydney, com as crianças pequenas, uma tinha 8 meses, a outra 1 ano e 10 meses, mas fomos só para poder dar entrada e aquele prazo de 4 anos que a gente poderia voltar para trabalhar, né? Fiquei lá, ficamos lá 15 dias, mas eu, assim, eu não queria ir de jeito nenhum, porque, nossa, muito longe. Naquela, olha, saía Rio, Buenos Aires, Patagônia, depois Auckland, depois Sydney, aquelas 2 crianças pequenas, para falar com minha família, era aquele telefone caro que você ligava, e alô, aí dava aquele gap, alô, assim, eu não falava inglês, nada, então eu não queria, eu tinha emprego bom, né, eu era concursada, eu tinha feito concurso público, emprego bom, tinha vida boa lá, tinha minha família toda me apoiando, com as 2 crianças pequenas, eu não queria ir, ele queria ir, mas eu não queria ir. Bom, fomos. Nesse coisa todo, voltamos para o Brasil e tal, e eu falei, não, eu vou estudar inglês e a gente volta, vamos morar, você vai, fica um tempo lá, ver se a gente consegue se manter, né, com o salário que ele receber lá. Aí ele ficou lá, e foi para ficar 3 meses. Aí ficou 1 mês, porque não aguentou de saudade, e voltou. E aí, bom, resumindo, a gente acabou, a mãe dele acabou ficando doente, e nesse tempo todo a gente acabou, tipo, meio que desistindo. Perdemos o prazo que a gente tinha aqui para morar, para ficar pelo menos 2 anos, e, e ganhar a residência permanente. Então, nós não fomos, nós não moramos na Austrália, né? Ah, E eu não queria vir. Aí, nisso, a idade, né? A idade foi passando, a idade diminuiu, era 50 anos na Austrália, passou para 45, que aí ele ia pedir de novo, né? Aí começou a ver que não dava, que ia ser difícil. Aí eu falei, ai, pronto, esqueceu esse negócio de ir embora do Brasil, então tá bom. você tá Aí ele feliz, né? começou a ver, tinha um amigo dele que tinha vindo para Nova Zelândia, um conhecido nosso lá. E ele estava aqui, trabalhando no estaleiro, lá em Tauranga. Aí ele ligou para esse conhecido dele, né? E falou, o cara, não, vem, que aqui tem emprego e tal, não sei o quê. Aí ele começou a ver Nova Zelândia. Ah, Nova Zelândia é isso, Nova Zelândia. Eu falei assim, caramba. Aí naquele dia eu falei assim, nossa, isso não vai acabar. Sabe? Essa coisa de querer ir embora não vai acabar nunca. Eu vou ter que... Aí eu falei para ele, tá bom, então tá. Nós vamos... Eu vou lá, então vamos na Nova Zelândia, vamos lá, vamos conhecer, vamos ver se eu gosto, a gente precisa ver se tem emprego. Aí isso já era 2007, já tinha passado quase 10 anos que a gente tinha ido na Austrália. As meninas já estavam maiores e tal, vim aqui. Eu fiquei apaixonada pela Nova Zelândia. Olha, Adorei. Eu não gostava, não gostei da Austrália, mas eu amei a Nova Zelândia. o que Dá para será que tem acreditar? de... Por que é tão Dá para diferente? acreditar? Pois é, não, mas eu não sei, foi a acolhida que eu tive aqui, sabe? Nós sempre fomos muito católicos lá. Então, aqui, a gente chegou aqui no domingo e a gente procurou logo uma missa para a gente ir, porque a gente, né, não perde a missa de domingo. Nós ficamos em Herne Bay. E lá, nós chegamos lá na igreja que tinha visto, já tinha tido a missa em inglês, aí 10 horas tinha uma missa, aí a gente fomos. Nós fomos, desculpa. Era a missa, olha só, era a missa em chinês. Em Aí, chinês? uhum, Caramba! aí a gente falou, não, missa, é igual a tudo, né? A gente não vai entender a língua, mas vai entender o rito. E ali, menina, os chineses adoraram a gente, encontraram alguém que tinha morado em Macau, que falava português, o padre chinês chamou a gente lá no final, lá à frente, deu uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, e fizeram uma festa para a gente mesmo. E a gente ficou assim encantado. E aí o pessoal da igreja
chamou a gente, aí tinha missa todo dia, 7 horas da manhã, a gente acordava 7 horas da manhã, era outubro, tá? E, e aí conhecemos o padre, todo dia a gente tomava café da manhã depois na casa do padre, tinha umas irmãs lá, umas consagradas, tinha o pessoal da comunidade, e eles, nossa, abraçaram assim a gente. Aí nós estávamos aqui no final de semana, que foi a reabertura da catedral, ali em St. Patrick, que ficou fechada durante anos para a reforma, e aí eles nos convidaram para ir na reinauguração. Lá, inclusive, conheci a primeira-ministra da época, que era a Ellen Clark, tenho até foto com ela, tirei foto com ela, e aquilo ali, eu adorei a Nova Zelândia, sabe? E, assim, as pessoas que acho que me cativaram mais. A gente teve muita acolhida. Era uma época diferente, 2007 não tinha tanto imigrante, né? E hoje está bem diferente, mas aquilo ali me encantou. Eu fiquei apaixonada pela Nova Zelândia. Aí eu falei, quero morar aqui eu quero morar. Já falava inglês na época? Aí eu já tinha entrado no curso de inglês, né? Já pelo menos tipo assim, me virava um pouco, né? E não sabia nada como era, né, quando eu fui para a Austrália. Daí meu marido estava fazendo um barco, e esses barcos demoram, né? Tipo assim, levam 2 anos, 3 anos para fazer. E ele tinha acabado de pegar um projeto lá, um veleiro bem grande, inclusive foi um veleiro que depois deu a volta ao mundo. O dono deu a volta ao mundo com ele sozinho, né? Bateu até um recorde aí. E aí ele está fazendo esse veleiro e a gente não podia vir na época. Aí a gente veio aqui em 2007, ele foi em 3 estaleiros, todos os 3 ofereceram emprego para ele na hora e falaram que a gente não precisava nem aplicar o visto, que eles iam aplicar o visto para a gente não precisava fazer nada. Aí, tá bom, a gente voltou para o Brasil, né, achando que vamos organizar nossas coisas e vir para Nova Zelândia. Só que aconteceu, não teve aquela crise lá dos Estados Unidos, né, da bolha A bolha. imobiliária, e tudo aquilo, e afetou muito aqui na Nova Zelândia, né? Então, vários estaleiros fecharam, até hoje nem reabriram, e na área dele ficou muito, não tinha mais assim, né, essa oferta de emprego como tinha quando a gente veio aqui em 2007. Então, quando isso aí foi em 2010, assim, quando a gente estava planejando de vir definitivamente para cá, ele voltou aqui, só que ele ele não conseguia nem entrevista, tipo assim, entrevista não, mas assim, nem contato, ele fazia contato com o estaleiro e falava, ó, a gente não tem, né? E aí, daí ele voltou assim, bem desanimado, né? E aí já foi passando, e daí nós voltamos aqui em 2013, ele e as nossas 2 filhas, né, Mariana e Rafaela, uma já estava com 15 anos, a outra com 16, e nós ficamos aqui 2 meses, entre dezembro e janeiro, elas fizeram curso de inglês, né, aqui, mas elas já faziam inglês lá no Brasil, e a gente voltamos a procurar, né, emprego, né, na área dele, mas nada. Aí nós voltamos para o Brasil, assim, muito desanimados, sabe? E ele falou assim, ó, eu vou desistir. Já passou, né? Eu falei assim, não vou desistir, porque, assim, além de tudo, eu ainda tinha aquela coisa de, tipo assim, eu não fui para a Austrália, entendeu? Tipo assim, eu sempre carreguei aquela culpa, né? Daquele visto que a gente teve, que eu não quis ir, e aquele tudo. Ele nunca me culpou nada disso, nem nada, sabe? Maravilhoso nesse sentido, né? Mas né? Eu digo eu. E eu falei assim, não vou desistir, eu só vou desistir quando eu, né, pedir a Deus assim, ó, quando o Senhor me diga o quanto fora, que não der mais, que não tem jeito, me mostra que não é para a gente ir, mas enquanto tiver uma esperança, eu vou continuar. E aí, eu já queria, assim, tinha sofrido muita coisa com violência no Brasil, de assalto, assaltaram minha casa, né? Fui assaltada também, e eu tinha muito medo das minhas filhas, né? Essa coisa principalmente a violência. Eu acho que uma coisa que tipo assim, fez muita gente vir para cá
foi não por nós, mas por elas mesmo, né? Pensando no futuro delas, e principalmente assim em termos de violência, né? No Brasil, no futuro melhor para elas, condições de trabalho, isso tudo, né? Eu sonhava delas estudarem na universidade aqui. Agora estou me emocionando, porque, graças a Deus, a gente conseguiu, né? E, e daí eu voltei para lá, e aí, Maia, o que eu fiz? Eu fiz, né, o currículo dele, peguei, vi a carta de apresentação, né, que, que aqui a gente usa, né, cover letter, peguei, fiz também, peguei as fotos todas dos barcos, dos projetistas que ele trabalhou, depoimento de donos dos barcos, né, e comecei a... Peguei no Trade Me, tudo quanto era vaga que eu via, todas elas pediam que a pessoa tivesse já o visto, né? Nenhuma falava que ia aplicar o visto. Mas mesmo assim eu mandava. Você tem ideia, eu conheço todos os estaleiros que tem nesse país. Da Ilha Sul até a Ilha Norte, eu tinha um mapa assim que eu ia botando assim. Muitos não me respondiam, ele tinha desistido, eu me passava por ele. Muitos não me respondiam, a maioria não me respondia. Alguns respondiam, diziam assim, nossa, o currículo dele é ótimo, maravilhoso, eu gostaria, mas tenho visto, não tem como, a gente não tem como dar visto e tal. E aí, tá, aí tinha um estaleiro, que é o estaleiro que ele está trabalhando, desde que ele chegou aqui, que ele todo mês ele estava colocando anúncio, né, dizendo que precisava de gente especializada, que estava com vários projetos e tal, não sei o que, e eu mandava, mas aí depois eu descobri que estava mandando por uma agência, entendeu? E aí eu entrei no site do estaleiro, descobri quem era a pessoa lá dos recursos humanos, peguei, mandei tudo para ele, expliquei direitinho qual era a situação da gente e tal, que a gente não tinha visto, mas a gente, lógico, arcava com tudo o visto, né? E mandei tudo para ele. Aí, no mesmo dia, ele me respondeu, dizendo que ele tinha interesse, que se ele pudesse vir aqui para fazer uma entrevista, né? Aí eu fui, fiz o dossiê para ele com tudo, mandei ele com o dossiê que comprei a passagem. Falei, vai. Aí ele veio, né? E no dia, assim, no dia 12 de outubro de 2005, dia de Nossa Senhora Aparecida, ele estava aqui e ele recebeu a oferta de trabalho dele, já para aplicar com o visto. E daí ele foi, pegou um advisor aqui, voltou para o Brasil, aplicou de lá, conseguiu, né? Fez tudo o trâmite de lá. A gente nunca iria vir, a gente nunca pensou em vir aqui e ficar, sabe, sem uma coisa certa. A gente queria vir já com tudo certinho, sabe? Muita gente vem e se dá bem, mas a gente não queria assim arriscar, sabe? Porque a gente tinha muita coisa assim para perder. Então, aí ele conseguiu o visto, ele veio primeiro, ele veio em fevereiro de 2006 e nós viemos em maio de 2006, porque a minha filha mais velha, ela já tinha feito um ano de faculdade lá no Brasil, então a UFRJ entrou em greve e tal, só terminou no semestre, no início do outro ano, e aí a gente teve que vir depois. Aí viemos todo mundo, chegamos aqui, logo que a gente chegou aqui, uns meses depois, a gente já aplicou para residência, porque a gente tinha... O valor, né? Na época, ela ainda tinha aquele sistema de pontos, tinha entre, acho que, se não me engano, 120, 140, acho que o mínimo era 140, entre 120 e 140, você ficava ali e tinha chance deles aceitarem, né? A Bons tua tempos. expressão de interesse. E daí, a gente ficou na dúvida. A gente não tinha 140, tinha 135. E daí, a gente ficou... Se a gente esperasse ele fazendo um ano trabalhando aqui, dava os mais de 140. A gente ficou na dúvida se ia esperar ou não.
Aí pensamos, falou assim, não, vamos arriscar, mesmo assim, porque a gente já tinha pago um semestre de estudante internacional para a nossa filha mais velha aqui, uns mais de US$ 20.000, né? Um semestre, né? Aí a gente aplicou. Nós aplicamos, aí uns dias depois eles aceitaram, e aí, tipo, uma semana depois mudou tudo. Os pontos aumentaram para 160. Olha só o que é o destino, hein? Daí a gente, em 2 meses, a gente conseguiu a residência, saiu a nossa residência. Aí, então, no semestre seguinte, a nossa filha já pagou como estudante, como residente, né? Que aí foi para US$ 6.000, 5.500, US$ 6.000, de 20 pouco, 23 mil, né? E hoje a Mariana é a filha mais velha, ela terminou já a faculdade aqui, ela fez mídia, né, communication media, ela já fez uma pós-graduação e agora ela está fazendo mestrado, é uma bolsa da Universidade de Auckland e está fazendo mestrado em comunicação também aqui. Caramba, parabéns. Ganhou a bolsa, que é difícil, né? Ganhar uma bolsa de estudo. E está recebendo. E a nossa outra filha está no último ano de arquitetura. Ai, que legal, parabéns também. Esse ano, se Deus quiser, ela termina. Mas, assim, não foi fácil, não. Foi difícil. É como eu te falei, a gente já, em janeiro desse ano, a gente aplicou para a cidadania. Estamos aguardando agora a cidadania. Ângela, nesse meio tempo, lá no Brasil, você estava trabalhando com o quê? Ou você não estava trabalhando? Eu estava trabalhando, eu trabalhava nessa empresa que eu falei e dava aula também na Fundação Getúlio Vargas. Eu Ah, tá. larguei tudo lá para vir para cá. É, não, porque de tanto vai e volta, né? Não sei se uma hora você teve que Ah, cortar o sim. cordão umbilical, né? Não, o tempo que eu passei aqui foi só esses 2 meses foi o tempo que eu passei mais tempo aqui, né? Foi só foi na época de férias, foi Natal, Ano Novo, então tinha férias para tirar e tal, e a gente conseguiu ficar aqui 2 meses, né? Mas foi o máximo de tempo que eu consegui ficar antes de migrar. Mas lá eu saí dos empregos que eu tinha, né? Pedi demissão e vim para cá. E meu marido, é, ele tinha o estaleiro lá, o irmão dele ficou no estaleiro, depois o irmão dele veio para cá também. E aí eles fecharam o estaleiro lá e alugaram lá um lugar. Ah, que bom, que bom. É, Aí, mas é interessante, né? Porque eu, por exemplo, não conheço nenhuma outra pessoa que trabalhe num estaleiro. Que interessante. é, realmente. Mas aqui, acho que eles conhecem acho que um ou dois brasileiros que trabalham também. Eles tiveram conhecimento, mas realmente não é muito comum, não, né? Uhum, sim. E ele está trabalhando nesse estaleiro até hoje, que é o que a gente fez contato lá, tem 6 anos. Uhum. Mas se as suas filhas já vieram grandinhas, certo? A Sim, adaptação delas foi tranquila? não, foi Não? difícil. O que aconteceu? Foi difícil, porque assim, elas já estavam numa idade que elas já tinham assim amigos, namorados, né? E elas já tinham meio que uma vida delas lá, né? Quando eu penso assim, eu penso não, tenho certeza que a adaptação da criança menor é muito mais fácil, é super rápido. Hoje eu vejo isso, eu trabalho com criança aqui, trabalho com criança que vem do Brasil também, né? Tem essa experiência. Então, assim, quanto mais cedo você quiser emigrar com filho, mais fácil vai ser. Quanto mais tarde, mais difícil. Porque e foi difícil para elas, apesar de que elas já sabiam disso, que a gente, desde pequenininha, a gente falava de Austrália, Nova Zelândia, que a gente vieram aqui, elas gostaram daqui quando elas vieram, mas, assim, a minha filha mais velha, quando ela de 16 anos, ela veio, o namorado veio junto. Ela já. O namorado também veio aqui, veio com a gente, veio na viagem da família, entendeu? Então, assim, ela já fazia faculdade lá, né? Ela já tinha
uma vida, assim. É diferente quando elas fossem elas querendo vir, mas no caso éramos nós que queríamos vir, pensando no futuro delas. Hoje não, hoje elas estão adaptadas, né? Hoje elas, elas sabem que foi né, a escolha melhor que a gente fez para elas, tanto para a gente, tudo. Mas foi difícil, elas sentiam muita falta, né, das amizades, da família, de tudo, da vida que elas tinham lá, né? E aqui, para fazer novas amizades aqui, eu acho que se elas tivessem entrado no high school aqui, né, ou na escola, teria sido mais fácil. Mas elas foram para a faculdade. Uma foi para a faculdade e a outra foi para fazer um curso, foundation, um curso, para poder entrar na faculdade aqui. Ela tinha terminado o ensino médio lá, e aqui ela teve que fazer esse curso para poder entrar. E assim, então foi muito difícil elas fazerem amizades aqui, entendeu? Aí, aos poucos, né, foram fazendo amizade, conhecendo outras pessoas e tal. E aí, hoje estão adaptadas, mas é difícil, não é fácil. É um conselho que eu dou. Se puder vir com criança mais cedo, melhor ela vai se adaptar. Pois é. Em relação à língua. Em relação à língua, elas não tiveram muita dificuldade, graças a Deus, porque elas estudavam inglês lá. Então, assim, a minha filha mais velha, ela tinha um inglês muito bom, ela fez um IELTS lá no Brasil antes de vir para cá, e ela tirou 9 na prova de IELTS. Lembrando que E a IELTS a aí, nota máxima é 9. então, ela tirou, sabe? Aí todo mundo ficou assim, nem eu sabia que era uma coisa assim. Então, Ela né? gabaritou a prova, meu É, Deus. eu nem eu sabia que era uma coisa assim tão difícil, a gente nem sabia. E ela é muito boa com línguas, né? E a outra, ela já não ela não fez a prova lá, porque ela ia fazer o curso aqui, já não estava no mesmo nível, mas rapidinho também, 6 meses já estava falando fluente, né? Já estava bem. E elas se adaptam muito mais fácil, mas já tinham bagagem porque elas faziam inglês lá, né? A gente sempre fizeram desde pequenininha para poder, né? Que a gente pensava essa coisa de mas não foi fácil não. Angela, e se para suas filhas foi complicado se adaptar, para você, como foi? O seu marido, afinal de contas, ele veio já, né, com o foco de trabalhar, estaleiro, etc. Uhum, Total. E uhum. você? Porque para sua carreira como psicóloga, por exemplo, de RH, etc., é tudo muito diferente, né? Aqui na Nova Zelândia. O que que você fez? Com o que que você trabalha? Uhum. Como que foi esse processo? Então, no início, eu nem vim pensando em trabalhar, porque eu queria dar suporte a elas, né? Então, assim, foi tudo muito novo para mim. Eu tive que me reinventar com 50 anos, né? Então, assim, no início, como eu falei, a adaptação delas era difícil, né? Foi mais difícil. Então, eu ficava com elas, né? E eu aqui, eu não dirigia, sempre dirigi no Brasil, mas aqui não dirigia, mas eu ia para tudo quanto é lugar. Para mim não tem tempo ruim, não, sabe? Pegava trem, ônibus, com chuva, com frio, com vento, ia para mercado de ônibus, com sacola, sempre me virei. E aí, depois eu comecei a. Em menos de um ano, eu peguei o carro aqui, tinha carteira, saí, carro automático, nunca tinha. Quando eu ganhei de residência, meu marido falou assim: vou comprar outro carro. Eu falei, compra logo outro carro aí, porque senão eu não vou conseguir dirigir. E eu gosto muito de dirigir. E aí ele deixou o carro comigo, um carro automático, eu nunca tinha dirigido, não sabia. Liguei para o meu irmão lá no Brasil, de vídeo. Como é que eu faço aqui? Onde que eu faço? E meu irmão fala, tirei o carro, morava em Mount Wellington, fui pegar minha filha no Silvia Park. Ai, meu Deus, aquele trânsito morrendo, ficava tremendo. Mas daí fui, né? E aí a Mônica, foi meu primeiro emprego aqui, a Mônica botou lá no grupo, né? Estava nos grupos aí de Facebook, dizendo que está precisando de professor de português. E a minha professora de origem no Brasil era professora, minha família toda de professora,
né? E eu fui professora depois de psicologia. Aí eu falei assim, ah, vou, vou, vou aplicar isso. E era só para dar 2 aulas. Meu marido falou assim, mas, poxa, não vale a pena, né? Porque você vai, né? Não é? Eu falei assim, ah, não. Falei, ó, isso aí vai me abrir as portas. E daí eu falei, aí eu fui, né? Conheci a Mônica, a gente se deu bem, né? Ela fez uma entrevista comigo. Eu comecei a dar aula, foi meu primeiro emprego, comecei a dar aula no Brasileirinho aqui. Daí, dali, é isso que eu ia falar dos brasileiros. Eu tenho assim, eu não tenho o que falar nada de brasileiro aqui. Todos os brasileiros que eu conheço são ótimas pessoas, sempre assim me ajudaram em tudo. Sabe? Eu acho a comunidade brasileira assim, maravilhosa aqui. Eu não tenho assim, só tenho elogios para falar dos brasileiros que eu conheço que moram aqui na Nova Zelândia. Não tenho, não conheço ninguém que não seja boa pessoa. Todo mundo, todos são boas pessoas, as pessoas que eu conheço aqui. Que Acho ótimo. muito, eu quero muito elogiar muito a comunidade brasileira aqui. E conheço bastante gente por causa do Brasileirinho, né? E por causa do nosso trabalho lá na comunidade católica, também conheço muita gente. E gosto muito dos brasileiros aqui. Hum. Aí também uma brasileira, outro ano precisava de gente para trabalhar em holiday program. Daí eu falei com ela, falei, olha, mas meu inglês não sei se é muito bom. Não, você sabe falar com as crianças? É, você sabe dar bronca nas crianças? Sei. Aí fui lá, fiz entrevista com ela. Você sabe dirigir? Você tem carteira aqui? Dirige. Dirige van? Falei, dirige. Gente, comecei a dirigir van para um holiday program, levar a criança para, né, para cinema, para Parque, né? parque, para, né, para praia. Aí eu fiquei imaginando assim, eu acho essa história engraçada, porque eu pensei assim, no dia que eu estava com as crianças passando na ponte, né, indo para o North Shore, naquela van, dirigindo aquela van cheia de criança, eu pensei assim, meu Deus, se uma cartomante, uns anos atrás, falasse para mim, olha, em 2009, sei lá, você vai estar lá na Nova Zelândia, dirigindo uma van cheia de crianças, eu ia falar assim, mentira! E estou aqui hoje. Né? Como a vida da gente, né, vai indo por caminhos que a gente não imagina. E daí, hoje, aí uma outra brasileira botou também que no grupo, estão precisando de uma professora assistente para trabalhar com criança que fala português, né, bilíngue. Aí era até na escola, trabalhei na Onehunga Primary School. Fui lá, fiz a entrevista, também com a cara e a coragem. Aí me contrataram. Então, hoje, eu trabalho com crianças aqui. Ainda trabalho no Brasileirinho, né? Trabalho também. Aí fiz o curso de Teacher Aid, tenho um certificado de Teacher Aid aqui na Nova Zelândia. E trabalho com criança, né, como professora, trabalho também num kindergarten também. Uau. E eu amo criança, sabe? Eu amo. Sempre gostei, adoro criança. E é uma coisa que, assim, aí eu lembrei, falei, minha mãe, quando eu fui fazer lá pedagogia, lá, assim, eu falava, não vou fazer isso, não quero ser professora e tal. Falei assim, ainda bem que minha mãe falou isso para mim, né? Porque hoje é o que eu trabalho aqui, eu trabalho com criança e adoro trabalhar com criança. Que Adoro. lindo, Ângela. Parabéns, porque não é uma profissão fácil. E Não, eu sou não sempre é. muito grata a todos os professores dos meus filhos. Brasileirinho, eu amo o Brasileirinho, amo. Eu falo com a Mônica, eu acho o projeto lindo, lindo. Falo para a Mônica, não largo Brasileirinho. Eu tenho adoro meus alunos de Brasileirinho. Eu tenho as minhas turmas, as crianças que me acompanham há 3, 4 anos, eu vi pequenininho, né? E hoje falam bem português, turmas que tornou-se uma família, né? A família dos brasileirinhos também, dos meus alunos, né? As mães, né? Os pais, assim, uma grande família. Eu gosto muito deles, né? Gosto muito da Mônica, né? Sou muito grata à Mônica, né? Que
foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade aqui, né? E hoje é isso. Não imaginava, mas estou aqui, realizada. Que bom. Bom, que diferente, né? Porque para uma pessoa que veio com a intenção de dar o suporte à família, né, que é fundamental, é importantíssimo, mas que já conseguiu se ressignificar e encontrar toda esse significado da vida, né? De repente você viu que tinha um outro propósito ainda a cumprir. Parabéns. Uhum. Fico muito feliz em ver isso. E assim, acho que a gente não tem que ter, assim, primeiro, achar que a gente não é capaz, a gente é capaz, né? A gente tem que, muitas vezes a gente fala, não sou capaz disso, o meu inglês não é bom, sabe? E é isso, a gente tem que acreditar na gente, né? Não desistir. Eu sou uma pessoa muito perseverante. Assim, eu acho que uma qualidade minha é essa, né? Sou perseverante, eu corro atrás das coisas que eu quero, sabe? Gosto muito de ajudar as pessoas também, né? Como eu também fui muito ajudada, né? Até hoje sou, eu gosto de ajudar também. Você acredita que isso seja, bastante por causa da sua fé? Sim, eu acho que é uma missão a cada um, todo mundo tem uma missão, né? Aqui Uhum. na Terra, eu penso assim, e sempre coloco, né, minha vida nas mãos de Deus. Então eu falo assim, a vida da gente para cá, nós temos certeza que não foi por acaso, é um plano de Deus na nossa vida, né? Então, a gente se coloca a serviço dele, né? Seja o que Deus quiser, da maneira que ele quiser, é isso que eu quero, que seja feita a vontade dele. E como é que nessa igreja que vocês foram lá ter a missa em chinês, vocês foram nessa mesma igreja para começar a ter missa em português? Ou foi em outra igreja? É que nem na Ágape, por exemplo? Não, é outra igreja. O que aconteceu? Quando a gente chegou aqui para morar mesmo, né? A gente começou, essa igreja, a gente foi morar em Mount Wellington. Então, essa igreja em Herne Bay é longe, né, para a gente, né? A gente começou aí na Catedral, São Pedro. A gente tinha missa lá, porque a gente já conhecia, inclusive o padre que era de lá, era o mesmo padre, quando a gente veio aqui em 2007, era o mesmo padre, e a gente começou a ir missa lá. Lá nós conhecemos um casal de brasileiros, escutamos falando em português atrás da gente, e que a gente veio para cá, a gente não conhecia ninguém, a gente não conhecia ninguém. Nenhum brasileiro, a gente não conhecia ninguém. E aí nós escutamos esse casal falando português, e a gente aí puxamos conversa com eles na saída da missa, né? E aí a gente descobriu que eles eram de Minas, né? Estavam morando aqui, acho que 2 anos já. E nós sempre fomos assim, na Igreja Católica, lá no Brasil, nós sempre participávamos muito, né? Nós éramos assim, meu marido era ministro da Eucaristia, a gente participava de vários movimentos, de encontros de casais, a gente era muito ativo lá na igreja. E a gente sentia essa falta aqui, porque a gente só ia à missa, né? Aí nós conversando conhecemos esse casal e eles também era como nós, tinham essa vivência lá no Brasil, e aqui também só iam à missa, assim, em inglês. E aí nós fizemos amizade com eles, chegou mais um casal, também uma outra família que era parente deles, também de caminhada na igreja, e a gente falou assim, vamos começar a rezar o terço toda semana, um encontro toda semana? E aí mais um casal aqui, eu acho que você deve conhecer, a Lena Nascimento, a Lena que tem salão aqui, Ah, você eu acho que eu conhece a Lena? acho que entrevistei Você a acha que Lena. a Lena já foi entrevistada? Isso, você já entrevistou a Lena, estou lembrada, eu fui entrevistar. Isso mesmo. E a Lena também, que eu conheci, que ela era conhecida deles, no dia 12 de outubro de 2006, a gente começou a rezar o terço na casa desse nosso amigo, Maria Isabeth e Altino. Aí esse outro casal, que era Angélica e Renato, mas eles não estão mais na Nova Zelândia, eles agora estão morando nos Estados Unidos. E a Lena e o Éder, né, que estão aqui, né, são nossos amigos, nós começamos a rezar o terço toda semana na casa de um, a gente ia revezando. Daí aí foi chegando mais gente que conhecia do Brasil, aí a reunião começou toda semana, chegava mais gente, né?
Ah, assim, uma coisa legal que a gente recebeu muita gente que do Brasil que chegava aqui e não conhecia ninguém, mas aí tinha aquele contato da religião, da igreja, e aí, né, encontrava alguém que eu não encontrei, né? Quando eu cheguei aqui, eu não encontrei ninguém. Muita gente vinha e já encontrava gente. E dali a gente, por coincidência, a gente mora tudo perto, nós moramos perto, né? E aí um casal começou a ir em Meadowbank, onde tem as missas em português, é Our Lady of Fátima, é uma igreja que tem em Meadowbank, perto de Remoera, ali, St. John's, ali. E ali, mas assim, eu falo assim, como é coisa de Deus, né? Porque era naquele ano, foi 2007, seria o centenário da aparição de Nossa Senhora Aparecida, lá em Portugal. Essa igreja é o Santuário Nacional de Nossa Senhora de Fátima, aqui na Nova Zelândia. Então, eles estavam programando uma festa, o padre de lá era um filipino, o Padre Sam. E nós começamos aí a novena lá. Começamos aí. E esse padre era ele é, né, muito extrovertido, gosta de falar com todo mundo e tal, né, viu a gente que era diferente, começou a falar, nós somos brasileiros e tal, não sei o quê. Nós começamos a falar que naquele ano era 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida lá no Brasil, era 100 anos de Nossa Senhora de Fátima, 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. E nós começamos a conversar isso com ele. Ele foi ver, ele encontrou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida lá na casa paroquial, na casa dele, tinha imagem de várias Nossa Senhora. E tinha uma de Nossa Senhora Aparecida, que ele não sabe nem de onde. A gente não sabe aquela imagem. A gente falou assim, quero. Ele falou assim, eu vou fazer a festa de Nossa Senhora Aparecida aqui, de 300 anos, aqui na igreja. Fazendo Nossa Senhora de Fátima, vou fazer em outubro, fazer 300 anos. Então, esse padre, Father Sam, ele nos acolheu. Ele falou assim, a gente falou assim, não, vou fazer a festa, não sei o quê. E daí eu falei assim, Father Sam, a gente pode fazer a reunião aqui na igreja, ao invés de assim, nas casas? Pode, pode. Aí nós começamos a fazer um grupo de oração lá na igreja. Olha só, ele aprendeu a ler em português, ele não sabe português, mas nós demos toda a missa para ele, a gente gravou, meu marido gravava, mandava para ele ficava escutando português e ele fez a missa em português, lendo tudo em português. Que legal. Então, mas a pregação ele acaba fazendo em inglês? Em inglês, a pregação ele fez em inglês, mas a missa, todo o resto, as leituras, o rito, todo ele fez em português. E a missa foi em português, né? A gente arrumou gente para tocar, foi até um menino que não era nem brasileiro, era um menino que era ele nem se falava português direito, mas nós achamos lá, ele era da África, os pais que falavam português. Eu sei que nós fizemos uma missa, fizemos uma festa, fizemos uma oração de Nossa Senhora, a imagem pequenininha que tinha lá. Aí ele falou assim, olha, para o próximo ano eu quero uma imagem do tamanho de Nossa Senhora de Fátima, que era uma imagem grande. Eu disse, mas, Padre, a imagem de Nossa Senhora é pequena, meu irmão, não, eu quero uma grande. A Lena encomendou uma imagem grande lá no Brasil, de Nossa Senhora Aparecida. Ela foi lá e trouxe a imagem. Meu A Deus. imagem que a gente tem lá, uma imagem enorme que a gente tem de Nossa Senhora Aparecida lá na igreja. E aí ele descobriu 2 padres na época que tinham morado no Brasil, filipinos que moraram no Brasil em missão, que falavam português. E o padre eles moravam em Wellington. Um voltou para Filipinas, o outro, o padre Bernardo, que até hoje faz as nossas missas em português. Ele morava em Wellington, agora ele está morando aqui em Auckland. E aí ele descobriu o Father Sam, por acaso descobriu. E aí a gente, por acaso não, né? Mão de Nossa Senhora. E desde então a gente tem as missas, desde 2007, a gente tem as missas em português, toda quarto domingo do mês, às 11h30, lá na Lady of Fátima, em Meadowbank. Nós temos grupo de oração toda quarta-feira na igreja, 7h30. Nós temos uma página no Facebook, Comunidade Católica Brasileira em Auckland. Muita gente do Brasil descobre a nossa página, né? Antes de vir para cá. Agora, esse período da pandemia, né? Não teve muita imigração,
mas faz contato com a gente, quando chega aqui já procura a gente, e já se entrosa na comunidade, né? E agora, inclusive, vai ter, a Diocese está programando um festival, um primeiro festival das comunidades étnicas da Nova Zelândia, comunidades étnicas católicas, e a comunidade brasileira vai participar também. Eu estou até falando de primeira mão, que nem falei com o pessoal que tive essa reunião ontem com eles lá. Eles querem que a gente apresente dança típica do Brasil, comida e tal. E nós somos, né, na diocese, nós participamos de tudo, como comunidade católica brasileira, né? Tem dos outros países, né, dos imigrantes, participamos de todas as coisas lá na diocese. E sempre, assim, dá em torno de 60, 100 pessoas nas nossas missas durante mensais. Na festa Nossa Senhora Aparecida, já a gente faz procissão, né? Tem coroação de Nossa Senhora. E aí é isso, é a missão assim que Deus foi colocando assim na vida da gente, né? Uau, impressionante, eu não sabia que tinha tanta gente assim. Quer dizer, na verdade, era o que eu pensava que eu veria mais, né, porque quando a gente vê o Brasil é um país católico, então quando a gente vê os imigrantes brasileiros chegando para cá, eu pensei que eu falaria com mais católicos, mas até agora dos meus entrevistados, a maioria foram mórmons, umbandistas, poucos se disseram católicos. Uhum. Mas tem bastante, posso te garantir. Nós já tivemos primeira comunhão em português, vários batizados, inclusive, domingo agora a gente tem batizado também. Isso. E, Ângela, uma coisa que a gente queria convidar os nossos ouvintes espectadores, né, para quem estiver na região de Auckland, agora no dia 30 de julho a gente vai ter a festa junina do Brasileirinho, é isso? Isso, então, essa festa é super tradicional. Eu participo desde 2006, quando cheguei aqui, foi a primeira festa junina que eu fui, muito boa. Todo ano estou lá na Barraca da Pescaria também. E, assim, uma festa que corram para comprar os ingressos, porque sempre acaba antes, depois chega no dia todo mundo querendo, quero ingresso, e realmente, graças a Deus, fica esgotado. A festa é ótima, então quem puder participar, tem comida gostosa, quadrilhas, brincadeiras, os prêmios. Então, assim, não deixem sim, de participar, porque realmente é uma festa bem tradicional e, assim, para mim, a melhor festa junina de Auckland é a festa do Brasileirinho, né? E ajuda o Brasileirinho, esse projeto maravilhoso, que é esse projeto, né, da gente preservar a cultura, né, brasileira, que os nossos brasileirinhos aqui também conheçam, né? Não é um projeto só de você aprender o português, é você também se conectar com o Brasil, com a família no Brasil e com a cultura brasileira, a gente preservar isso, a gente une as duas coisas, né? Por isso que esse projeto é tão importante, tão bonito, né? Que não é só português por português, né? É o Exato. português como a língua de herança mesmo, as nossas raízes, a nossa cultura, nosso Brasil, que é maravilhoso, né? Nosso povo brasileiro, que é também um povo assim maravilhoso, apaixonada pelo Brasil, gosto muito da Nova Zelândia, mas o Brasil, né? A gente sempre traz no coração. Vai ser lá no Mount Eden War Memorial Hall 487, na Dominion Road. Então, quem estiver na região, por favor. Angela, eu não posso deixar de perguntar também quais são seus planos e projetos? Afinal de contas, uma mulher que já está tão estabelecida, família, está todo mundo bem, se formando na faculdade, né? Vocês estão felizes pelo que eu vejo. O que que você tem ainda planejado? Eu acho assim, né? Apesar de eu, né, já estou com 56 anos, vou fazer 57, meu marido está fazendo 60, a gente ainda se sente jovem, né? Então, assim, eu quero assim, me aperfeiçoar mais o meu inglês, eu quero talvez fazer um curso depois, alguma coisa, né? Mais um. Eu gosto de estudar, eu não gosto de ficar parada, sabe? Eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. E assim, não sei, né? A gente coloca os projetos nas mãos de Deus e apoiar. E quem sabe está vindo, né? Minhas filhas casando, vindo neto, né? A gente depois vai descansar um pouquinho, né? Viajar.
aproveitar um pouco da vida, né? Que a gente assim, fez muito sacrifício, né, para vir para cá, né? Muita coisa, né? De dinheiro, a gente gastou bastante dinheiro, né? A gente, quem migra sabe, né? Quanto que a gente gasta, né? Dinheiro não é fácil. Então, agora é guardar um dinheirinho para a gente aí aproveitar um pouquinho a vida, né? Mas continuar aí e servindo a Deus, aonde Ele quiser que a gente fique. A gente não pensa assim em voltar para o Brasil, não, a princípio, né? Assim, não sei como que vai ser a vida, né? Daqui para frente, assim, né? As filhas já estão adultas, né? Mas, a princípio, eu não sei. Não sei, Deus é quem sabe, né? Mas, por enquanto, a gente não tem planos de voltar a morar no Brasil, não. Então, nem para aposentadoria. Não, não, assim, às vezes a gente pensa, né? Porque a gente sente saudade, né? De um monte de coisa, né? Do Brasil, né? Mas aí, quando a gente vai no Brasil também, a gente começa a comparar, né? Ver como, né? É difícil quem mora fora, assim, né? E acostuma, né? Depois, assim, voltar para o Brasil, é difícil acostumar. Então, a gente, assim, não, vou dizer assim, planos, a gente está entregue nas mãos de Deus. O que Ele quiser, a gente, a gente aceita, a gente Hum. sabe como é melhor. Será que as suas filhas vão ficar por aqui ou elas têm planos de mudar? Por enquanto, elas não têm plano de mudar, não. Talvez para a Austrália depois, alguma coisa assim. Elas pensam, de repente, né? Mas acho que para o Brasil, por hora, assim, não. Uhum. Elas não... Sente, né? A gente sente muita falta. A gente vai agora a família toda, né? Nós quatro vamos juntos. Vamos passar lá quase um mês. Mas, assim, a vida de todo mundo agora está aqui, né? A gente não tem, assim, voltar para lá, a gente não tem muito o que fazer, né? Se eu fosse Profissionalmente. jovem, se eu fosse jovem, estivesse talvez nos sapatos delas assim, eu provavelmente iria para a Inglaterra ou algum outro país que aceita Work Holiday Visa e ficaria um ano fora. Quem sabe? Elas pensam, de repente, para a Austrália. A, a Rafaela pensava em ir para onde que ela queria ir? Ah, fazer serviço voluntário num lugar na África, um lugar assim. Mas Uhum. tem que ainda está estudando, né? Está terminando os estudos, né? Ela mestrado, então ainda tem muito caminho aí pela frente. Que bom. E Ângela, eu queria, por favor, pedir para você escolher uma música brasileira e dedicar para alguém, como de praxe. Então, eu falei, eu vou a música da minha vida, que é Aquarela de Toquinho. Eu acho que essa música é maravilhosa. Essa música, né, vai falando da vida da gente, né, até lá no final, e é aquilo mesmo. E quero dedicar para minha família aqui, para meu marido Marcos, minha filha Mariana, minha filha Rafaela, minha família aqui na Nova Zelândia, minha família, que eu falo também, é minha família não só de sangue, mas é minha família, dos meus amigos, da minha comunidade aqui na Nova Zelândia, que é a minha família aqui, e que eu agradeço muito, né, pela acolhida e pela amizade aqui. E muito obrigada, Maia, por ter me convidado. Para falar a verdade, foi um filme que passou na minha cabeça, porque você dizer que nossa história é uma história, né? Tem até muito mais detalhes, não consegui, não tem como contar tudo, né? Mas um dia eu pensei de estar assim, contando essa história, né? Para incentivar as pessoas a não desistirem dos seus sonhos, né? E dizer que valeu a pena. Obrigada, Ângela, e espero que mais pessoas se inspirem, né, a vir com a bondade no coração, de forma correta, seguindo a lei, né? Acredito que no seu caso temendo a Deus, né? Com certeza, tudo a gente agradece a Deus em primeiro lugar. Ângela, então, olha, todo o sucesso do mundo para vocês. Eu tenho certeza que, né, você já chegou até aqui, mas que ainda muita coisa boa vem, né? Que o seu futuro seja brilhante, que você tenha muita saúde para continuar acompanhando o crescimento e desenvolvimento das suas filhas, né? E que netos venham, e que se não vierem também, mas que Também sejam felizes, né? Da seja o que forma Deus delas. quiser. Eu falo assim, seja
o que Deus quiser na vida delas, né? A gente, graças a Deus, como eu te falei, esse sonho que a gente tinha, que elas estudassem aqui, que elas fizessem faculdade aqui, a gente conseguiu, né? Era um sonho que a gente tinha, que a gente queria proporcionar isso para elas, dar a elas essa oportunidade, né? Graças a Deus a gente conseguiu. A gente cumpriu essa, né? essa missão que a gente colocou para gente, para Pois é. elas, né? Uma super mãe, então, parabéns. Tá Mas bom. bom descanso para você, então. Boa noite. Muito obrigada mesmo pelo seu Obrigada. tempo. Obrigada a você, tá? Prazer te conhecer. Beijo. Até! Tá. Então, meus queridos ouvintes e espectadores, espero que vocês tenham gostado. E como vocês podem perceber, desafios existem para cada tipo, cada faixa etária que a gente vem e decide migrar para um outro país, né? Mas o importante é a gente sempre manter a fé, manter a força e a gente consegue sim aquilo que a gente sonha. Então, eu quero convidar vocês também a compartilhar sua experiência de vida ou, quem sabe, inspirar outras pessoas. Entre em contato comigo, Que Hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Hora Brasil, assim como o Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Hora Brasil Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Kia kaha e kakete ano!